Gostaria de, em primeiro lugar, saudar a todos que vão acompanhar essa matéria através do jornal e também do vídeo. Como a gente fala em vários momentos, mais um ano assim diferente em termos de celebração do padroeiro São Luís, de celebração da paróquia. A gente sempre fala que a celebração da paróquia, do padroeiro, ela é uma oportunidade assim por excelência de encontro da comunidade, de encontro das famílias que fazem parte da paróquia, encontro das lideranças que se dedicam, que trabalham para que a igreja possa cumprir a sua missão, levar adiante a sua missão. Então fica uma coisa assim um pouquinho difícil da gente viver sem a presença da comunidade, sem a presença das lideranças, e a gente não pode também exigir a presença em função da situação que nós estamos vivendo. Então nós estamos nos preparando para esse momento, para essa festa do padroeiro São Luís, dos 100 anos da paróquia, e também o momento da ordenação diaconal do Dejair Varela, através dos meios de comunicação, das oportunidades que a gente tem, jornal, rádio, mídias, Face, Nós vamos iniciar uma semana de celebrações, a partir das missas que a gente tem e os dias que a gente não tem missa. Então às 18h30 nós temos um momento de oração também, chamando assim de um momento vocacional, de uma semana vocacional, de oração, de reflexão e também de convite para as comunidades, para as famílias, para as pessoas formar comunhão com a gente. Então a preparação ela vai acontecer dessa forma, até porque a gente não consegue visitar todas as comunidades, porque a gente precisou até cancelar algumas comunidades em função de famílias, lideranças contaminadas assim com o vírus. Então a gente se prepara essa semana dessa maneira, com vídeos, com a presença da equipe diocesana de vocações, a equipe que coordena esse serviço a nível de arquidiocese. O dia 20, então, acontece a grande celebração, o grande momento. Nós temos a missa às 9h, ela será transmitida pela Rádio Seara, transmitida pelo Face da paróquia e também compartilhada com o Face da Diocese. O pessoal aqui de Guaporé também vai transmitir a celebração. Nós contamos com a presença importante do nosso arcebispo Dom Rodolfo Weber, que vem presidir a missa e presidir principalmente a missa, o ritual de ordenação do Dejair. A gente não conta com a presença de muitos padres, porque a igreja orienta também que não se reúnam muitos padres, até para não criar aglomeração, e é um horário que a maioria das paróquias tem missa, às 9h. Então a gente conta com a coordenação diocesana de pastoral, com os padres responsáveis pelo seminário, pela formação, e também a gente conta com diáconos permanentes que já foram ordenados, principalmente aqui na paróquia de Serafina Correia e também na paróquia de Guaporé. O momento da festa do padroeiro e também dos 100 anos, ele é marcado por um outro grande acontecimento. A gente fala assim que a história dos 100 anos da paróquia ela foi marcada por vários eventos assim que foram significativos para a comunidade. E justamente no momento que a gente completa 100 anos, a gente tem a ordenação do primeiro diácono permanente. A gente tem dois tipos de diáconos na igreja. Nós temos o diácono chamado transitório, que é o cara que se prepara para ser padre. Então ele é ordenado diácono, tem várias ordens, recebe o acolitato, o leitorato, acolitato e depois o diaconato, E aí depois ele recebe a ordem do sacerdócio, é ordenado padre. O diaconato permanente, ele é dito permanente porque a pessoa se ordena diácono para a vida toda, fica na missão de diácono. E as pessoas que assumem o diaconato permanente são pessoas, assim, homens casados, que têm a sua família, têm o seu trabalho, têm a sua missão,
mas que decidem servir assim a comunidade, as pessoas, de uma maneira diferente. O diácono, ele está muito ligado com a caridade, ele está ligado com aquele chamado lá dos apóstolos, das primeiras comunidades cristãs, quando diz assim que eles chamaram homens justos, tementes a Deus, para servir as pessoas pobres que passavam necessidades. Então o diácono tem essa característica do serviço, mas ele também tem a missão de celebrar, de presidir as celebrações da comunidade. Então o diácono pode realizar os sacramentos, acompanhar o sacramento do matrimônio, do batismo, pode visitar os doentes, fazer as celebrações dos inteiros, celebrações da palavra, festas, enfim, todas as celebrações que a igreja tem. Ele só não tem assim a missão, ele só não pode atender confissões e consagrar a missa, consagrar a missa. Quanto à ordenação de diáconos, a Arquidiocese de Passo Fundo teve toda a Arquidiocese, as 53 paróquias, teve 3 diáconos há uns 40 anos atrás. Depois não teve a ordenação de mais nenhum diácono. Diocese de Erechim, Vacaria, se prepararam antes. Então essa foi uma decisão agora dos últimos 3, 4 anos que a diocese resolveu investir nesse serviço em função até da diminuição de padres, doença de padres, a morte de padres. Então decidiu investir nesse serviço. Então aqui para a paróquia de Casca, a paróquia São Luís de Casca, é o primeiro diácono que vai ser ordenado. E tem outros que estão se preparando, a gente imagina que nos próximos anos a gente tenha outros também que possam receber a ordem, mas o Dejair, ele vai marcar a história da paróquia São Luís como sendo o primeiro. Em função dessa limitação que a gente tem de encontros, de festas durante esse ano, em função da pandemia, como a gente falava antes, a gente acreditava que o ano podia ser diferente nesse sentido. Então a gente programou do início do ano até o dia do padroeiro, que sempre foi comemorado, o aniversário foi comemorado em torno da festa do padroeiro. Então a gente pensou nesse período preparar celebrações, encontros, reflexões que pudessem trazer presente essa comemoração. Então a gente tenta nesse dia fazer o fechamento desse festejo. Então a gente trabalhou em todas as celebrações assim durante o ano, e a gente vai trazer presente nesse dia também essa prece de gratidão, de exaltar, por exemplo, as pessoas que iniciaram, as lideranças religiosas, as famílias, as pessoas que iniciaram esse trabalho aqui na nossa paróquia aqui de Casca, as pessoas que foram segurando esse trabalho de pé, que estiveram presentes ali em todos os momentos, e também a gente rezar, buscar a força de Deus por intermédio de São Luís para todos que estão trabalhando, porque a gente vê assim, ou pelo menos na ótica da gente, que nós estamos vivendo momentos muito difíceis, e a gente imagina que serão ainda mais complicados em termos de instituições e principalmente em termos de igreja. Então a gente buscar se fortalecer diante de São Luís, ou no testemunho de São Luís, para a gente poder continuar realizando esse trabalho, que é marcado por uma história, a gente poderia dizer, milenar, não é uma história de alguns dias, mas é uma história milenar que por 100 anos e mais, porque a comunidade existe há mais de 100 anos aqui, ele foi sendo vivenciado, esse projeto foi sendo vivenciado aqui. Então essa prece de gratidão, de louvor a Deus por essa caminhada que a gente celebra em torno desse acontecimento, a gente vive em torno desse acontecimento, principalmente da ordenação diaconal. TV Folha.